sessão que eu estou repartindo aqui não é exatamente a sessão que a Sociedade Bíblica fez o recorte, né? Mas dá para perceber que há uma subseção de uma seção maior, dado que há um fechamento de um pequeno raciocínio aqui do nosso Senhor Jesus Cristo. E como há uma quantidade impressionante de informações, de doutrina, de aplicações, eu achei melhor ir até o verso 37, inclusive respeitando o que alguns comentaristas fazem esse recorte do 31 ao 37, e com isso eu acho que nós ganhamos, porque semana que vem a gente volta a partir do verso 38 e vamos seguindo aqui na linha de raciocínio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, João 8, verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, aqui está a tua bendita palavra, Senhor Deus, e o teu povo anseia por te ouvir essa noite. Assim como fizeste pela manhã, pelas tuas misericórdias, Senhor Deus, que se renovam. Fala conosco mais uma vez, Senhor. Se há no nosso meio alguém que ainda permanece escravo do pecado, Senhor, liberta-o. Se há alguém que, te conhecendo, Senhor Deus, em alguma área da vida permanece escravo, Senhor Deus, de algum tipo de pecado, liberta-o, para que Cristo, Senhor, seja a nossa verdadeira liberdade. E para que assim, Senhor Deus, vivendo livres, façamos a tua vontade. É o que nós te pedimos em Cristo, nosso Senhor. Amém. Um dos princípios mais buscados por qualquer pessoa, em qualquer época, é justamente a liberdade. O viver livre é um anseio de qualquer pessoa. E isso não só aqueles que estão presos, né, no sentido em que você recebeu uma sentença e foi preso, mas de alguma forma nós lutamos pela liberdade. Nós queremos nos livrar, por exemplo, da dependência financeira dos nossos pais. Essa é uma luta que em determinado momento da vida ela é uma luta justa. Um jovem que alcançou determinada maturidade, ele quer trabalhar, ele quer constituir família, e para isso ele tem que ter independência financeira. Ele tem que ser livre financeiramente para poder alcançar o status de ser alguém capacitado para exercer o matrimônio. É preciso ser livre para pensar. Você tem, por exemplo, na escola clássica, de educação clássica, você não tem o conceito de disciplina, mas de arte liberal. Porque é a educação que liberta. Os gregos, especialmente, falavam dessa maneira, que a instrução, o conhecimento liberta. Em certo sentido, isso é verdade, mas é num sentido muito explícito ali. Precisa ser muito bem definido o que é o conhecimento que liberta. Nós vamos ver aqui que o que liberta, na verdade, não é o conhecimento pelo conhecimento, mas sim, a educação é algo que te liberta para você pensar com mais sabedoria, para você perceber as amarras que você já tem no pensamento. Não sei se você percebe isso, mas o teu pensamento ele foi moldado por alguém, ele foi moldado pela sociedade que você vive, pelos costumes que você tem em casa. Alguém influenciou no seu pensamento. E quanto mais você reconhece isso, quanto mais você tem consciência disso, mais fácil, mais próximo você está da liberdade de pensamento. A liberdade é um bem que o homem precisa procurar. Mas a liberdade, ela não é alcançada no momento em que
me desvencilhando dessas coisas, eu passo a fazer tudo aquilo que dá na minha cabeça. Porque essa é a liberdade que o mundo define. Para um mundo, para alguém ímpio, ser livre é fazer aquilo que dá na minha cabeça. Mas no conceito bíblico, liberdade não é fazer tudo aquilo que eu quero. Porque se eu faço tudo aquilo que eu quero, o resultado disso é minha destruição. Se eu me entregar aos meus próprios pensamentos, às minhas preferências, aquilo que agrada o meu coração, aquilo que me traz prazer, não tenha dúvida, o final disso é destruição. Então, liberdade não é fazer o que dá na telha, como dizem por aí. O conceito de liberdade bíblica que está sendo ensinado aqui no Evangelho de João, o ápice da liberdade do homem é quando ele, podendo fazer qualquer uma coisa diante de uma situação, ele resolve fazer aquilo para o qual ele foi criado. Liberdade é, podendo fazer qualquer coisa, você resolve, você prefere fazer aquilo para o qual você foi criado. Ou seja, você ajusta o teu pensamento, você ajusta a tua vontade à vontade do Criador. Você ajusta as tuas preferências às preferências de Deus. Você não toma atitude por aquilo que os teus impulsos te levam a fazer. Você não resolve as coisas simplesmente por aquilo que é mais confortável, por aquilo que vai me dar retorno mais imediato, por aquilo que vai me conceder algum tipo de satisfação. Mas você sempre dedica tempo em pensar o que é que eu devo fazer para cumprir aquilo que Deus me fez para ser. Todas as vezes que você consegue, fazendo esse exercício, preferir a vontade de Deus, você é livre. Portanto, todas as vezes, e quando é necessário tomar algum tipo de decisão, você prefere fazer o que você quer ao que Deus manda, meu irmão, você é um escravo. Você é um escravo das tuas preferências malignas. Você é um escravo do pecado. Você é um escravo do mundanismo. E esse texto, que é tão conhecido até pelos ímpios, que é utilizado até em campanha eleitoral, ele não vai nos ensinar que a verdade pela verdade é que liberta, mas uma verdade específica. O conhecimento pelo conhecimento também não liberta, mas o conhecimento específico do Senhor. E perceba que a liberdade ela confunde muito, porque no momento em que nós passamos a dizer que já não somos mais escravos do pecado, é no momento quando dizemos que somos crentes, que nós cremos na obra do nosso Senhor Jesus. Só que esse texto também, antes de revelar a verdadeira liberdade, ele mostra como isso pode ser aparentemente confuso, como alguém pode professar publicamente uma fé e dizer que crê, mas na verdade não crê. Quando a pessoa diz, eu sou liberta, mas ela não é. O texto ele deixa essa tensão no ar. Pessoas que vivem a confusão de parecerem estar crendo e, portanto, alcançar a liberdade de Cristo, mas na verdade não são. Se olhar para o texto, veja, verso 31, o texto diz assim, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Os judeus que haviam crido nele. Perceba que aqui é uma ligação de duas sessões, né? Por isso nós terminamos na sessão anterior do verso 30, porque ela terminou assim, veja, verso 30. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Aí depois ele diz, ele volta a falar com os judeus que haviam crido. Então aqui você tem a junção das duas sessões. Ele termina dizendo, depois das palavras de Cristo, muitos creram. Aí ele diz, agora ele vai falar para os que creram.
Então a fé aquela não está sendo qualificada. E como foi bom, irmãos, nós passamos pelo menos 2 domingos falando sobre fé salvadora. Porque aqui você vai perceber essa doutrina. A fé salvadora é a fé qualificada, é a fé que salva. Portanto, existe uma fé que não salva. Há uma discussão enorme aqui entre os comentaristas, mas vai ficar muito claro isso. A fé que essas pessoas aqui, esses judeus demonstraram, não é a fé que salva. Porque Cristo vai apontar, vocês não são livres, vocês ainda são escravos do pecado. E a fé salvadora é a fé que liberta. Portanto, eles criam sim, mas não criam salvificamente. A atenção apontada por João aqui não é a atenção apenas de João 8, do verso 31 a 37, mas é a atenção de todo o evangelho de João. A fé verdadeira, a fé genuína, que é aquela que salva, e a fé só que aparenta, mas não salva. Se você voltasse comigo lá para João capítulo 2, volte por favor. João 2 é um texto bem conhecido porque é o primeiro milagre do Senhor Jesus Cristo no seu ministério, as bodas de Caná na Galileia. Então Jesus vai, ele faz aquele grande milagre, ele começa a ficar conhecido, muitos creem, e aí veja o final do capítulo 2, diz no verso 23, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Claramente o texto deixa isso inequívoco, eles creram. Mas qual é a reação de Jesus Cristo a respeito dessa fé? Verso 24, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Eles creram, eles diziam que criam, mas no que eles criam? Eles criam nos sinais. Quem não vai crer? Um homem que numa festa de casamento onde acabou o vinho, ele transforma água em vinho? Qualquer um crê. Até um bêbado passando na rua vai crer num homem desse, porque um homem que transforma água em vinho, quem não vai crer? Todo mundo quer esse homem como seu Senhor, como seu Salvador, aliás, mas não querem como seu Senhor. E esse texto ele faz uma ponte com o texto seguinte, que é a narrativa que vai tratar sobre a conversa de Jesus com Nicodemos. Observe, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Por quê? Ele sabe que Jesus é mestre. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Qual era a fé de Nicodemos? Era a fé que vê. É a fé que observa o sinal, a maravilha, o milagre, e diz, esse homem, ele tem alguma coisa diferente. Então foi a fé que atraiu esses discípulos do capítulo 2, porque viram água sendo transformada em vinho, e a fé que atrai agora um mestre de Israel para chamar Jesus de mestre. E qual a resposta do nosso Senhor Jesus Cristo? Verso 3 do capítulo 3, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos diz, mas como assim nascer de novo? Ele conhece o conceito de nascer de novo, porque ele é israelita, mas ele não aplica a si próprio, porque o conceito espiritual não poderia ser aplicado a alguém que é genuinamente israelita, muito menos alguém que é do próprio sinédrio. Um chefe de Israel, um homem que é perito na lei, nascer de novo, como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe? Eu sou israelita, eu sou do sinédrio, eu não preciso nascer de novo. É a fé que não consegue entender o estrago que o pecado fez na vida dele. Então muitas pessoas, elas creem, elas olham o que a Bíblia diz, elas até admiram a Escritura, têm um certo respeito pela igreja, percebem como nós que vivemos na casa de Deus, nós temos uma vida moral, aceitável, que isso traz benefício para a sociedade, que isso ajuda o país a se desenvolver, mas para por aí. Porque para eles não faz diferença. Eles creem que isso traz vantagens, mas não creem que isso traz salvação.
É a fé no poder de Deus, mas não é a fé no poder de Deus para salvar. Isso vai se estendendo capítulo após capítulo. Capítulo 4, Jesus diante da mulher samaritana. Ele diz, dá-me água. Ela diz o quê? Senhor, como é que eu, sendo mulher samaritana, o Senhor vem pedir água a mim? Aí ele diz, se eu te der da água que eu tenho para te dar, tu nunca mais vai vir aqui buscar água. Ela diz, mas peraí, o Senhor acabou de me pedir água, como é que o Senhor vai me dar água? Aí ele diz, você não conhece a água que eu tenho para te dar. Aí ela diz, Senhor, então me dê essa água, para que nunca mais eu tenha que voltar nesse poço. Sempre resolve o meu problema imediato. É a fé naquele que transforma água em vinho, é a fé no mestre que tem poder de fazer sinais e maravilhas, é a fé naquele que vai me dar água, para que eu nunca mais tenha que voltar aqui para pegar água nesse poço. Essa é a tensão da fé genuína com a fé que é maquiada. Então, quando você tem essa consciência, eu poderia passar aqui capítulo 5, 6, 7, e vocês veriam como essa tensão ela vai tomando forma até chegar no capítulo 8. Mas voltando para o capítulo 8, com essa tensão em mente, você vai entender. Eles creram, no verso 30, muitos creram, mas quando eles abrem a boca, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Vocês dizem que creem. O problema não é crer e dizer que crê naquele dia em que foi apresentada a palavra. O problema é permanecer na palavra. É por isso que o crente ele é comparado a um discípulo. E é por isso que eu não creio muito naquele evangelismo de entregar folheto ou de falar Jesus te ama. Porque é discipulado. Discipulado não é jogar a palavra, mas é você falar e explicar e conviver e apresentar a doutrina e aplicar a vida. E é assim que a pessoa vai conhecendo o Evangelho. E eu não estou dizendo que Deus não pode salvar nunca uma pessoa com uma única conversa, mas que, via de regra, não é assim que funciona. Se vós permanecerdes na palavra. Dia desse eu estava conversando com uma pessoa, ele querendo saber como é que funcionava aqui a igreja. E ele insistentemente perguntando, e quando o senhor termina um sermão, o senhor faz apelo? Eu disse, sim, faço, sempre eu faço apelo. Mas eu sabia onde ele queria chegar, né? Eu apelo até, meu amigo, eu apelo no final, não, eu apelo o tempo inteiro, é apelação total, do começo ao fim, para que as pessoas possam se converter, para que elas possam deixar os seus pecados, mas é da oração inicial até o final, até o amém. Esse não estou perguntando isso não, pastor. Eu estou perguntando se o senhor manda o povo levantar a mão. É um negócio meio simbólico assim, você tem que levantar, se você nunca levantou a mão, então você não é crente, meu amigo. Aí eu disse, meu irmão, eu não faço isso. E eu desafio o irmão a me provar biblicamente que eu preciso fazer. Porque se o irmão provar, domingo eu começo a fazer. E aí não tem prova. Não tem prova porque isso é um costume que começou há um século e meio, mais ou menos. Inclusive com alguém que saiu dentro da igreja presbiteriana, Charles Finney. Ele que inventou essa ideia de chamar à frente, levantar a mão. E você percebe que muitos aqui talvez até passaram por essa experiência e não precisam me contar, essas coisas para trás ficaram. Eis que tudo se fez novo. Mas muitas pessoas que levantaram as mãos, elas levantaram um dia e no domingo seguinte elas não estavam na igreja. Não permaneceram na palavra. O fato de você forçar as pessoas a criar um compromisso que não foi ordenado por Cristo, porque tem um compromisso público que foi ordenado, mas não é no dia
no dia da conversão? É no batismo. Onde, depois de meditar naquelas verdades que você diz crer, depois de ser inquirido a respeito delas, como fez Filipe ao eunuco ali em Atos capítulo 8. Ele ensinou e inquiriu. Então eu digo, por que eu não posso ser batizado? Se eu creio, se isso é verdade, se eu já dei provas aqui que eu creio, por que eu não posso ser batizado? Então, publicamente, eu venho à frente da igreja. Veja como é solene. Você vai dizer que você crê. Você vai professar a sua fé. O pastor vai perguntar diante de Deus e das testemunhas. É algo racional. Você meditou, você teve tempo, você foi instruído, você foi provado. E aí, depois de um tempo, você vem diante da igreja, depois de ter pensado. E ali ninguém pode dizer, eu fiz aquilo ali por impulso. Porque você teve tempo na nossa igreja, meses, até ano, até um ano completo, alguém muitas vezes passa aqui para poder ser batizado. Então, quando ele faz com convicção. Isso também não quer dizer que a pessoa vai permanecer na fé. Já percebeu que muitos se batizaram, mesmo com toda essa sabedoria do conselho, para poder chamar alguém adiante da igreja. Muitos ficam pelo caminho. O que Cristo está dizendo aqui é o seguinte: para mim não importa o começo. Não é começar bem que vai resolver teu problema, mas é se você permanecer. Se vós permanecerdes na minha palavra. E aí, veja, não é permanecendo na igreja. Porque se você permanece na igreja com a tua palavra, nada disso te vale. Você precisa permanecer na igreja e permanecendo tendo a palavra de Cristo. O que é isso? Se submetendo à doutrina dele, ao ensinamento dele. E quando você é confrontado com os teus próprios conceitos, você diz, é assim, verdade, eu aprendi assim, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, mas eu estava errado, fui convencido, e eu prefiro a palavra de Deus, a minha própria palavra. Se vós permanecerdes na minha palavra. Tem um se, ou seja, todos não vão permanecer. O texto também diz que não é começar na palavra, mas é permanecer, e não é permanecer na minha palavra, ou seja, na minha própria doutrina que eu inventei, mas na doutrina de Cristo, revelada na palavra dele. Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Vocês disseram que creram? Está aqui o princípio para separar o verdadeiro crente do crente que é só crente de capa. É o que começa e fica pelo caminho. É o que começa com a palavra de Cristo e depois prefere a palavra dele. Quantos já passaram no nosso meio, irmãos? Que disseram, não, aqui é a palavra de Cristo, aqui se prega a palavra de Cristo. Quando o pastoreio chega mais próximo, quando o pecado é revelado, quando o pecado começa a ser tratado, então ele pula fora. Porque, de fato, ele não permaneceu na palavra de Cristo, ele permanece na palavra dele. A palavra de Cristo, ele se submete até o ponto que não invade a palavra dele. Porque a teologia que ele requer para si não é a teologia revelada, é a teologia do coração dele. Vocês creram? Está aqui a prova. Permaneçam na minha palavra. Aí vocês vão ser meus discípulos. Qual é a reação desses homens? Ele continua ainda, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês vão permanecer na minha palavra. E o prêmio, o resultado de permanecer na palavra de Deus é conhecer mais de Deus. É por isso, irmãos, que ninguém pode se conformar de passar anos numa igreja e dizer assim, rapaz, aqui eu não aprendo nada. Eu não saio do canto. Eu cheguei aqui em 1900 e cocada. Eu estou aqui agora, 2022. Eu não sei nada. Eu não conto as vezes que eu escutei isso ali no gabinete.
Eu não aprendi, pastor. Eu estou na palavra de Deus, eu quero aprender, eu quero me submeter à palavra, mas não é me ensinada. O pouco que eu aprendi foi a duras penas, ali sozinho. Mas se fosse para aprender sozinho, para que ter igreja? Se fosse para aprender sozinho, para que pastor? Conhecereis a verdade. Esse é o prêmio do permanecer na palavra de Cristo. Conhecer a verdade, irmãos. Conhecer a verdade é uma coisa maravilhosa. Ele disse, inclusive, que conhecer a verdade liberta. Mas liberta mesmo. Porque quando você não conhece a verdade, você vive preso. A ignorância é uma escravidão. A ignorância, ela tem correntes terríveis. Quando você pega uma pessoa ignorante, isso eu estou falando intelectualmente, só para servir de ilustração. Você vai negociar com uma pessoa ignorante, dá pena. É por isso que o maldoso se aproveita ali. Porque ele quer exprimir ali, ele quer falar, ele quer dizer o que está dentro do coração dele. Ele não consegue. As palavras não vêm à boca. Ele não consegue estruturar uma fala. E aquela, não é isso que eu quero dizer, não é isso que eu quero dizer. Ele nunca sabe o que ele quer dizer. Essa é a prisão da ignorância na fala, na linguagem. É a prisão quando você não consegue fazer uma conta. Você se sente opresso. A prisão quando você não consegue se relacionar com uma pessoa. Você tenta falar com as pessoas, mas uma coisa te impede. Mas nenhuma dessas prisões se compara à prisão espiritual. Porque quando é lhe dada a oportunidade de fazer o que é bom, você não consegue. Você não sabe o que é. Você não sabe fazer distinção das coisas. A inteligência é justamente isso, é distinguir o verdadeiro do falso. As chamadas tias do Zap, né, que recebem um monte de informação pela internet e sai passando. E não consegue distinguir o que é notícia verdadeira do que é falso. É um tipo de ignorância. Faz um certo mal, mas não faz tanto mal assim. Agora, você não conseguir fazer distinção da realidade, do que é verdadeiro e falso na tua vida, isso faz um mal terrível. Quando você não conhece a verdade, toda pregação parece ser verdadeira. Toda vez que alguém está com a Bíblia na mão, veja, se tem alguém com a Bíblia na mão, se o nome é igreja, se ele é chamado de pastor, logo o que ele fala é a palavra de Deus. E quantas pessoas estão vestidas como eu estou hoje, atrás de um púlpito como eu estou hoje, com a Bíblia na mão como eu estou hoje, dentro de um lugar chamado igreja, como nós estamos hoje, e são lobos. Não são pastores, são lobos. E os cordeirinhos de Deus estão ali, por conta da ignorância em que vivem, sendo levados por matadora. Já pensou nisso? Por conta da falta do conhecimento. Quantas vezes você não já foi enganado por falsas doutrinas, que você disse, não, isso aqui é a verdade. Quantas vezes já te enganaram com falsas profecias, com línguas estranhas, te enganaram com profetadas, te enganaram com doutrina que você depois percebeu, isso é doutrina de homem, isso não está na palavra de Deus. Coisas e mais coisas que a gente foi se apegando como se fossem verdades do Evangelho. E um dia alguém abriu a Bíblia e disse, isso é mentira. E você diz, é mentira, graças a Deus. Você tira um peso das costas, porque a verdade faz isso. Ela liberta. O meu pentecostal, irmãos, falei, meu neopentecostal não é igreja, mas o meu pentecostal, que nós consideramos irmãos,
Mas é um meio que aprisiona muito pela ignorância. Agora as coisas estão um pouco mais mudadas, mas ainda existe isso. Por exemplo, é a roupa que o sujeito vai andar. Lá fora ninguém vai pegar no seu pé se você andar de calça, mas se você chegar de calça na igreja, todo mundo vai olhar atravessado para você. Se a mulher usa brinco, se usa batom, se usa maquiagem, esse tipo de coisa que eles vão se apegando nisso. Isso é um peso tão grande, e coisas que Deus nos dá liberdade de fazer, de comer, de beber, você não pode, é um peso terrível, até que um dia alguém diz assim, mas a Bíblia não diz isso não, a Bíblia não fala sobre isso não. A Bíblia te dá liberdade, algumas boas liberdades para você viver dentro dos limites da palavra. Aí você diz, rapaz, que coisa maravilhosa, quer dizer que eu estou perdendo isso? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas essas são verdades que são verdades posteriores, consequências da verdadeira verdade. A maior das verdades é a que Cristo vai revelar. Ele é o Salvador. Ele é o único que liberta. Ele citou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele nem explicou ainda o que é isso. Veja a reação dos homens no verso 33. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Está pensando, está falando com quem? Nós somos a descendência de Abraão, somos filhos de Abraão. Matthew Henry é interessante, às vezes ele é meio irônico, né? Ele diz, parece aquelas famílias decadentes falando do passado, né? Você está pensando que está falando com quem? Eu sou filho de fulano de tal. Filho de fulano de tal não é mais ninguém hoje, nem sabe nem quem é. Há 20, 30 anos a família dele teve alguma tradição, hoje não é mais nada, mas eles vivem do passado. Nós somos da descendência de Abraão. E aí, ele vai um pouco além nessa imagem, né, dessa comparação, que ele diz, uma coisa que geralmente família decadente costuma se apegar aos tempos passados e elevar aquilo que eles tinham a uma verdade que nunca existiu. Ou seja, o sujeito diz assim, a nossa família era muito tradicional em Campina Grande, a família era riquíssima, tinha prédios, construções, tinha isso, tinha aquilo. E você vai ver, não era tanto assim. Não era bem assim, né, amigo? Porque falar do passado, quem está lá para provar? Você vai só jogando. Nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos. Mas peraí, nunca foram escravos? Vamos contar essa história direito, né? Israel foi escravo no Egito somente 400 anos. Israel foi escravo posteriormente da Babilônia, dos assírios, dos persas, e agora, nesse momento, eles eram escravos dos romanos, porque pagavam impostos pesadíssimos aos romanos. Quer mais escravidão do que isso? Então, eles falam com pompa daquilo que é passado e chegam até a mentir, porque eles não eram... Como assim não ser escravo? Vocês são escravos. E o que é interessante é que quando Jesus vai responder, ele não vai se pegar a isso, vocês vão perceber daqui a pouco. Ele não vai dizer, vocês são escravos sim e já foram. Não. Porque o pensamento mundano, ele sempre vai estar ligado à questão civil, né? O poder civil, o poder do povo. Não, nós não somos escravos hoje. Nós passamos um período ali no Egito, um período em outros lugares, mas sempre fomos um povo livre, porque somos da descendência de Abraão. Eles se apegaram à descendência como a descendência em si sendo a liberdade. Mas Cristo vai mostrar que a descendência da salvação não é hereditária.
Observe, verso 35. O escravo nunca fica... Verso 34, perdão. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O desejo deles era trazer a discussão aqui para o reino material. Não somos escravos. Nós somos filhos de Abraão. Os filhos de Abraão sempre são livres, porque essa é a promessa dada a Abraão. Aí Jesus diz: mas todo que comete pecado é escravo. Aqui é o ponto, o âmago da questão não é se você está pagando imposto a fulano de tal, se você é escravo do reino tal, mas se você é pecador, você é escravo do pecado. Essa é a tua pior escravidão. Aí quebrou o argumento deles, né? Porque eles se apegavam na descendência. E a salvação... Eu nunca vi no espólio de uma família, no testamento de alguém que morreu ou está morrendo, ele assinar lá: olha, a salvação vai para os meus filhos. Não fica registrada a salvação para quem você vai dar. Você não tem como transferir lá. Eu sou da descendência de Abraão. E daí? Todo pecador é escravo do pecado. Ou seja, o que Abraão creu, isso não vai ser transferido para você como imputação de fé. É só descendência hereditária, nada mais. Perceba que isso é verdade também para os teus filhos. E para aqueles que são filhos e me ouvem agora, não se confie na salvação dos seus pais. A salvação é igual à carteirinha de plano de saúde, é individual e intransferível. Ninguém pode usar. O teu pai e tua mãe vão morrer e vão levar a salvação deles com eles. E você? Para onde você vai? A salvação é para cada indivíduo. Ele não deixa na herança. Aí Jesus diz: mas se você é pecador, você é escravo do pecado. Percebe que agora ele está nos levando ao primeiro de todos os exílios de Israel. Porque a primeira vez que Israel foi exilado, não foi nem no Egito. A primeira escravidão, né, do pecado em que eles provaram não foi no Egito. A primeira vez que Israel foi exilado foi quando eles foram expulsos do Éden. Quando Adão e Eva foram expulsos do Éden. Por que Deus expulsou Adão e Eva do Éden? Porque era o jardim de Deus, onde Deus habitava. E o Senhor não habita no meio do pecado. Então, quando eles pecam e trazem o pecado para dentro da morada do Senhor, do jardim de Deus, do quintal da casa de Deus, onde o Senhor se revelava toda a viração do dia para falar com Adão, ele expulsa Adão e Eva do jardim. Eles são jogados para fora, porque agora são pecadores. E a única forma de voltarem ao jardim vai ser pela morte do cordeiro. Eu vou dar um filho que vai esmagar a cabeça da serpente, para que vocês voltem a ter comunhão comigo. Agora é a linguagem correta a respeito da escravidão. Ser escravo é não fazer aquilo que Deus me fez para fazer. É não ter a capacidade de, podendo escolher todas as coisas, escolher aquilo para o qual Deus me deu a alegria de ser criado para fazer. Se eu não faço isso, eu sou escravo do pecado. Então ele continua, verso 35. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. O escravo não fica sempre em casa, o filho sim, para sempre. Aqui não foi muito bem, não foi desenvolvido por muito tempo por Jesus Cristo, mas Paulo vai tratar desse ponto lá na carta aos Gálatas. Abra comigo, por favor, Gálatas capítulo 4, a partir do verso 24. Gálatas 4, 24 até o verso 31. Ele diz: essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Ele está se referindo aqui às mulheres de Abraão, né?
Sara e Agar. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Ele está pegando a história de Abraão e dizendo: Abraão tinha duas esposas, Agar e Sara. O menino que nasceu de Agar era filho da escrava, não era o filho da promessa. O filho que nasceu de Sara é o filho da promessa. O que aconteceu com o filho da escrava? Por um tempo ele ficou em casa, mas depois o próprio Deus disse a Abraão: deixa ela ir, eu vou abençoá-lo, mas deixa ela ir. Ele não vai ficar em casa, porque não é o filho da livre, ele é o filho da escrava. E o filho da livre, da mulher verdadeira, o que foi que aconteceu com ele? Permaneceu em casa. Ele disse: isso aí é o que vai acontecer com Jerusalém. Vocês, judeus que dizem crer, mas estão negando Cristo, que dizem ser filhos de Abraão, mas negam a fé de Abraão, vai acontecer com vocês o que aconteceu com Ismael, que passou um tempo em casa, como Israel passou um tempo em casa ali, vivendo, né, e podendo desfrutar dos benefícios do pacto, mas por negarem Cristo vão ser expulsos. O que acontece com Israel até hoje? Foi retirado fora do pacto com Deus. E nós somos os filhos da promessa. Nós somos os verdadeiros filhos de Abraão. A verdadeira descendência de Abraão, vai dizer Paulo na carta aos Romanos, não é aquele que vem da herança hereditária, mas aqueles que vêm da herança da fé. Quem crê é filho de Abraão. Eles puderam até permanecer na casa do pai um tempo, mas porque não eram filhos legítimos, foram expulsos. E nós, que aparentemente éramos escravos, agora fomos libertos. Volte lá comigo, por favor, para João capítulo 8. Ele termina o texto dizendo: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, veja a quantidade de informação. Se o Filho não vai libertar todos, todos não vão crer salvificamente no Filho, mas se o Filho libertar, em libertando o Filho, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, existe uma liberdade verdadeira e uma liberdade falsa. A liberdade falsa é o que o mundo prega, que é você beber quanto você quer, é você se prostituir quanto você quer, é você fazer aquilo que dá na sua cabeça. Essa é a falsa liberdade. Porque dá a impressão de ser liberdade, já que você faz o que quer. Só que fazer o que quer e não o que Deus quer, não é ser livre, é ser escravo. Pense só. Alguém acha que o ápice do prazer é usar droga. Aí ele diz: não, eu uso, mas na hora que eu quiser parar, eu paro. Nunca chega essa hora. Ele usa um dia, aí depois ele quer usar outro dia, aí depois ele está usando naquele dia, quando passou o efeito da droga ele quer mais, e quando passa o efeito da droga ele quer mais, aí ele não tem mais dinheiro para comprar.
Aí ele volta para casa e vai pegar as coisas que ele tem e vai vendê-las para comprar droga. E depois ele vai vender as coisas dos seus pais. Ele vai começar a roubar para poder sustentar o seu vício. E ele destruiu a vida dele. Mas ele não tinha capacidade para parar a hora que ele quisesse? Não tem, porque é uma escravidão. Quanto mais você tem, mais você quer. O sujeito começa a trabalhar e ganhar dinheiro. Aí ele gostou daquilo ali. Ganhar dinheiro é bom. Porque agora eu vou dar conforto à minha família. Aí ele diz, agora eu vou trabalhar mais. Eu vou trabalhar 10 horas? Não, agora eu vou trabalhar 12. Eu vou trabalhar 14. Aí eu vou trabalhar de segunda a segunda. E aí aquela pessoa que tinha até o respeito pelo dia do Senhor, ele diz, pastor, agora eu não posso mais vir para o culto, porque eu tenho que trabalhar e trabalhar e trabalhar. E quando você vai perceber, não é para o sustento. Não é por conta da questão, se ele não trabalhar, ele morre. Nem por uma causa que seja minimamente considerada para sustentar a vida. É porque ele agora virou um idólatra. E o outro diz, minha esposa não me dá atenção, eu não tenho carinho da minha esposa, então ele começa a enveredar pelo caminho da pornografia. Aqui, na hora que eu quiser, eu paro. E dali ele vai se afundando, e se afundando, e se afundando. Daqui a pouco ele está com outras mulheres, ele começa a ter relacionamento virtual. Do virtual ele passa para o presencial e ele acabou com a vida dele. Ele começa a beber um pouquinho. Ele diz, veja aqui, uma liberdade cristã. E ele vai. Aí no outro dia ele bebe de novo, e de novo, e de novo. E se embriaga, e se embriaga, e se embriaga. E você percebe que todas essas correntes, todas essas escravidões, elas partem de uma coisa boa. É o desejo por uma esposa, por uma mulher. É o desejo pelo trabalho, por ter o resultado do trabalho. É o desejo por ter prazeres dessa vida e aproveitar prazeres dessa vida. Mas como não é ordenado pela palavra, como não é fruto de conhecimento, de sabedoria, da verdade, como não se coloca nos limites da palavra, isso, na verdade, não é provar das bênçãos de Deus. Isso é uma corrente que te aprisiona. Tente sair dessas coisas, você que está preso. Tente sair para você ver. Você não conhece, não consegue. Se, pois, o Filho te libertar, se, pois, o Filho te libertar da ganância, se, pois, o Filho te libertar da mentira, se, pois, o Filho te libertar da fofoca, se, pois, o Filho te libertar da pornografia, se, pois, o Filho te libertar da avareza, de qualquer coisa, se Ele te libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você crê nessa palavra, se você crê de verdade, você precisa sair daqui e procurar ajuda hoje. Se você não conhecia Cristo, a palavra que chega para você, se liberta do teu pecado hoje. Se você conhecia Cristo e ainda é preso em alguma área, se liberte hoje. Se Ele te libertar, você não vai ficar meio livre. Você vai ficar verdadeiramente livre. E Cristo arremata o texto dizendo, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Algumas traduções vão dizer, não entra em vós. Ele começou dizendo, vocês dizem crer, mas se vocês creem, vocês permanecerão na minha palavra. Aí o final ele diz, eu sei que vocês são descendência. Ele não fala filhos, percebe? Eu sei que vocês têm a descendência de Abraão. Então por que vocês querem me matar?
se Abraão viu o meu dia e creu, como é dito aqui no Evangelho. Abraão viu o dia de Cristo e creu. Por que vocês querem me matar? Vocês não são filhos de Abraão. Porque vocês não retêm a minha palavra. Não permanecem na minha palavra. O que vai dizer se você realmente é um cristão? A marca, né, como o pessoal gosta de falar, a marca do cristão não é dizer que crê, não é conhecer pontos doutrinários, porque eles conheciam muitos, mais do que qualquer um aqui. Mas é se você permanece na palavra, ou seja, se a palavra permanece dentro de você. Se você recebe Cristo, não simplesmente como Salvador, mas como teu Senhor. Quando você é confrontado com aquilo que você crê, e Cristo diz, não é assim a verdade, você diz, eu prefiro a verdade de Cristo do que a minha, porque a minha é mentira. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são crentes. Se alguém for com dúvida aqui, no verso 34, quando ele diz, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, você pode ter ficado assustado. Porque você vai dizer, eu cometo pecado. Haverá entre nós alguém que não cometa pecado. O que Jesus está dizendo aqui, até pela própria estrutura do verbo grego, o presente grego, ele tanto é o presente como é o presente contínuo. Ou seja, aquele que permanece na quebra da lei de Deus. Que tem prazer na quebra da lei de Deus. Ou seja, que vive pecando. É algo que João vai repetir lá na sua primeira carta, no capítulo 3. Aquele que vive pecando é escravo do pecado. Que tem prazer no pecado. Se você não tem prazer no pecado, meu irmão, e mesmo assim está preso a algum pecado, peça ao Senhor para te libertar hoje. Se você não tem prazer no pecado, mas continua pecando, peça ao Senhor que te liberte hoje. Os teus amigos jovens vão dizer que o bom é você fazer o que dá na sua cabeça. Que é bom comer sem medida, beber sem medida, ter mulheres sem medida, ter dinheiro sem medida. Lembre-se, liberdade é fazer aquilo que nós fomos colocados nesse mundo para fazer, a vontade de Deus. Se você não faz isso, você é escravo. Mas se você crê no Evangelho, verdadeiramente, você será livre. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor bendito, nós reconhecemos, Senhor Deus, a tendência, Senhor Deus, à escravidão